Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. E nós estamos meditando na vida cristã normal, estamos falando sobre a fé e meditando na galeria da fé. Hoje nós vamos entrar no capítulo 11, versículos 30 a 34, que dizem assim: Foi pela fé que caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não pereceu junto com os que desobedeceram, porque ela recebeu em paz os espias. E o que mais diremos? Porque me faltaria tempo para contar de Gedeão, de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e do resto dos profetas, os quais pela fé reinos, operaram justiça, receberam promessas e também fecharam a boca de leões. Apagaram incêndios vorazes, escaparam do fio da espada, tiraram forças da fraqueza, tornaram-se poderosos em batalha e devastaram acampamentos dos inimigos. Então, continuando a respeito da galeria da fé, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante e poderoso. A cidade murada de Jericó era o primeiro objetivo militar na conquista de Canaã. A razão afirmara que tal fortaleza era intransponível e não poderia ser tomada por força humana, a não ser por forças sobrenaturais. Mas os métodos da fé, eles são diferentes. Para realizar seus propósitos, Deus usa estratégias que parecem tolas aos homens. Ele disse ao povo que rodeasse a cidade por 7 dias. No 7º dia, ele deveria marchar em torno dela 7 vezes. Os sacerdotes deveriam tocar alto suas trombetas e o povo gritar, e as muralhas então cairiam. Especialistas militares excluiriam o método como ridículo, mas funcionou, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, como nos diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Pela fé, não sabemos quando Raabe, a meretriz, tornou-se adoradora de Jeová, mas é evidente que ela se converteu. Ela abandonou a falsa religião de Canaã para se tornar uma judia prosélita. Sua fé foi testada com rigor quando os espias chegaram à sua casa. Ela seria leal ao seu país e aos seus compatriotas ou fiel ao Senhor? Ela decidiu ficar do lado do Senhor, ainda que isso significasse trair o seu país. Ao oferecer acolhida amigável aos espias, ela e a sua família foram poupadas, enquanto seus compatriotas desobedientes pereceram. Nesse ponto, diz o autor, faz uma pergunta até retórica: que mais eu direi? Ele apresentou uma lista imponente de homens e mulheres que demonstraram fé e perseverança no Antigo Testamento. O que mais ele teria de apresentar para deixar claro aquilo que pensava? Não lhe faltava exemplos, mas faltava tempo.
Levaria muito tempo para entrar em detalhes, então ele se satisfaria em nomear alguns e dar uma breve lista dos triunfos e da prova da fé. Havia Gedeão, cujo exército foi reduzido de 32.000 para 300 homens. Primeiro foram mandados para casa os covardes, depois os que pensavam demais no seu próprio conforto. Com um time ferrenho de verdadeiros discípulos, Gedeão derrotou os midianitas pelo poder de Jeová. Em seguida, Baraque, quando convocado para guiar Israel para a batalha contra os cananeus, ele concordou com a condição de que Débora fosse junto. Apesar desta faceta de covardia em seu caráter, Deus viu confiança verdadeira e listou entre os homens da fé. Sansão, ele foi outro homem de óbvia fraqueza. Ainda assim, Deus detectou a fé que o capacitou a matar um leão com as mãos, a destruir 30 filisteus em Asquelon, a matar 1.000 filisteus com uma queixada de um jumento, e a carregar as portas de Gaza, e finalmente derrubar o templo de Dagon, matando mais filisteus em sua morte do que em sua própria vida. Embora o filho ilegítimo Jefté ascendeu para ser o libertador do seu povo contra os amonitas, ele representa a verdade, uma verdade linda, de que a fé habilita um homem a ascender acima do seu nascimento e natureza para fazer história para Deus. E a fé de Davi resplandeceu no duelo contra Golias em seu nobre comportamento em relação a Saul, na conquista de Sião e em outros contáveis episódios. Em seus salmos encontramos a sua fé consolidada em penitência, louvor, profecia e adoração. E você, como tem testemunhado da sua fé em Deus? Que nós possamos olhar o exemplo desses homens, que apesar de fracos, eles foram usados com grande poder e autoridade, porque havia fé em seus corações. Amados, que Deus abençoe você. Medite sobre isso. Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá!